Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos conversar de um assunto que no pré-hospitalar por muito tempo ele foi considerado uma hora proscrito, uma hora prescrito, uma hora deve-se usar, outra hora não deve-se usar e por muitos tempos ficaram-se nesse dilema. Uma hora usava-se, mas causou algum prejuízo em algum paciente, então não é para usar. Outra hora voltar, teve um benefício. E por fim, agora, entraram-se alguns protocolos e critério e viram que tem um benefício muito grande e até mesmo não só de salvar um membro, como também salvar a vida de um paciente. Você já sabe do que nós vamos falar? Isso mesmo. Vamos falar sobre a aplicação do torniquete. Tá? O que acontece é o seguinte: uma das situações que mais mata no APH é justamente o exsanguinamento, o sangramento em uma grande quantidade, né? Tanto que, ora visto que nós tínhamos o nosso protocolo, que era o ABCDE do trauma, e hoje ele passou para XABCDE, né? Colocando esse X como estancamento de um sangramento abundante, né? E o que nós viemos conversar hoje é justamente a aplicação do torniquete para nós fazermos a contenção desse sangramento, desse ensangramento, esse sangue em grande quantidade aí que esse paciente está apresentando. Bom, lembrando que eu vou chegar na cena do acidente e eu tenho que essa cena estar segura para mim, para a equipe, né? Tem que estar usando meus EPIs, a luva, a máscara, o óculos, todos os EPIs completos e a área tem que estar segura para eu dar o atendimento para o meu paciente. Eu chego lá para fazer o atendimento e eu percebo que esse paciente está tendo um sangramento hemorrágico em grande quantidade. Lembrando que nós devemos diferenciar um sangramento venoso do sangramento arterial. Tá? O sangramento venoso é aquele da coloração mais escura, mais azulada, e ele é o sangramento que é babando, né? Não é com grandes pressões saindo para fora do organismo. Diferente do sangramento arterial, né? Ele é um sangramento que muitas das vezes com a pressão alta ele esguicha, né? E é um sangue mais vermelho, bem avermelhado, bem forte mesmo. Isso se dá a quantidade de oxigênio e ferro que ele tem ali dentro dele. E em qual que nós vamos aplicar o torniquete? Bom, primeiro nós temos um protocolo a ser seguido, né? Qual é o momento da indicação do torniquete? Primeiro que nós vamos tentar no sangramento abundante, que seja ali, né, independente da localização dele, sempre vai ser a compressão, né? A compressão direta, que nós vamos fazer ali com curativo, com uma compressa de gás e com um pano, a depender da situação onde eu estou e quais são os materiais que eu tenho em mãos, né? Claro que se eu tiver um atendimento, mesmo que seja de atendimento básico, mas eu estiver numa viatura, com, com os equipamentos e todos os materiais, eu vou usar aquilo que é do âmbito hospitalar. Agora, se eu estiver em casa ou numa situação adversa, nós vamos usar aquilo que a criatividade demanda e o que nós temos em mão no momento. Então, eu vou fazer a primeira coisa, a compressão direta que eu faço. E na tentativa, que essa compressão direta, ela evolui para um estancamento desse sangue. Ele cria um tampão, um coágulo ali, e esse sangue estanque, pare de sangrar. Porém, quando eu faço isso e não tenho sucesso, mesmo assim continua esguichando, sangrando muito, então eu não devo perder tempo ali. Tentei estancar, não conseguiu, não parou, tá vendo que não vai ser? Então aí vence a indicação da aplicação do torniquete. Tá? O ideal, é claro, como eu falei, se nós estivéssemos num âmbito de
um atendimento básico ou até mesmo numa unidade avançada, né, de atendimento, eu tivesse um torniquete próprio para eu fazer essa aplicação, seria o ideal, né? Mas visto que os torniquetes próprios e principalmente os de boa qualidade, eles têm um custo muito alto e pede-se que eles sejam descartados após o uso, então muitas das vezes, dependendo do local onde trabalhamos ou situações em que estamos, não temos esse torniquete próprios para ser utilizado, né? Então a gente às vezes acaba lançando mão de alguns artefatos, de algumas artimanhas para poder fazer a função do torniquete. Lembrando que antigamente colocava-se o torniquete, depois esperava um tempo, tirava, colocava de novo e hoje caiu-se, não existe mais isso. A partir do momento que há a aplicação do torniquete, ele vai ficar ali por 2 horas, alguns lugares falam de 2 a 2 horas e meia, né, aplicado nesse membro, tá? E como o nosso atendimento muitas das vezes é aqui no âmbito urbano, então possivelmente esse cara vai chegar num hospital, num centro de trauma, antes dessas 2 horas, tá? A não ser caso numa situação de calamidade aí, que aconteça todas as coisas ao mesmo tempo e inviabilize a condução dessa pessoa até o centro de referência de trauma, aí, um hospital mais próximo. Aí. Mas caso contrário, o máximo que ele vai ficar de 2 a 2 horas e meia ali. Vou colocar e vou instalar e vou deixar lá. O ideal é que os torniquetes eles tenham um mínimo aí de 7 a 10 centímetros de largura, né? Porque quanto maior for a área aqui de compressão que ele vai fazer, né? A pressão que ele faz aqui, quanto maior for a cobertura aqui da superfície, ele vai cobrir melhor e vai causar menos desconforto para o paciente. O paciente vai ter menos dor aqui. Tá? E você não tem um risco de fazer algumas lesões de vasos também. Você usa um cinto que ele é muito fino, e você faz ali o torniquete, né? A pressão que ele vai fazer às vezes é tão grande, pela largura ser pequena, que ele acaba rompendo alguns vasos e algumas lesões ali, acabando piorando a situação. Então, por isso ele precisa ser mais largo ali, a espessura, e para ele causar um menor um menor problema ali para o paciente, diremos assim. Tá? Então, qual é o local que eu faço a aplicação desse torniquete? Geralmente de 7 a 10 centímetros acima da lesão. Pô, a lesão foi aqui no meu braço, aqui, eu coloco aqui de 7 a 10 centímetros, eu coloco o meu torniquete. Existem alguns protocolos que eles pedem para colocar na região mais proximal, não é proximal à ferida, à lesão, tá, pessoal? Proximal em relação ao tronco, tá? Não sei se vocês lembram, quando nós falamos de posições anatômicas, então o tronco aqui, toda a raiz dos membros que saem do tronco são regiões proximais e no final aqui dos membros são regiões distais. Né? Então quando fala dessa indicação de colocar proximal, é proximal ao tronco, tá? Não proximal à ferida. Da ferida, existem alguns outros protocolos que eles colocam para a gente deixar de 7 a 10 centímetros dessa ferida. Tá? O que não pode nunca nós colocarmos em articulação. Tá? Dependendo de quem defende de colocar de 7 a 10 ou de quem defende de colocar proximal, cada um defende uma visão aí, mas nenhuma das duas estão errado, nenhuma das duas vão prejudicar o atendimento. Tá? Agora, o que eles entram em comum, em consenso, é que na articulação isso não deve-se nunca. Tá? Então, a partir do momento que você colocou ali, aplicou o torniquete, lembrando que não deve ser na articulação, então nós temos que também verificar o pulso distal. Vamos supor, eu estou aqui colocando no meu membro, eu vou colocar aqui no meu pulso distal. Tá? E enquanto eu estou aplicando, eu verifico se houve ausência desse pulso. Tá? Ademais, também eu olhando no sangramento, se esse sangramento parou de existir. Né?
esse sangramento eu fecho, faço curativo oclusivo e tal. Não, eu coloco alguma coisa ali, né, em cima dele para cobrir ele e tudo, mas eu não faço nenhum curativo oclusivo aqui, porque senão eu perco a minha condição de estar avaliando se vai sofrer um ressangramento, se vai voltar a sangrar, se estancou de fato, tal. Não, então eu posso pôr só uma compressa ali, um pacotinho de gás ali em cima e tal, mas a minha referência maior é ver se o meu pulso distal ele esteve ausente. Parou, é porque o torniquete tá legal. Paulo, eu coloquei um torniquete, fiz toda a pressão, já apertei e continua ainda sangrando. Pode colocar um segundo torniquete? Pode, existe indicação desse segundo torniquete. Tá? Se você colocou já proximal, você pode colocar então abaixo daquele que você pôs. Agora, se você colocou aí de 7 a 10 centímetros da lesão, então você põe já acima desse outro torniquete, lembrando que se cair na articulação, você pula a articulação, é acima da articulação. Tá? Fratura exposta, não coloque em cima da fratura, tá? Não pode colocar direto em cima da fratura e tentar fazer o torniquete ali. Tem que dizer, a lesão que você pode causar mais ali é o tanto da dor que você vai causar para o paciente, além da que ele já está sentindo. Tá? E lembrando que o torniquete não é nada confortável, tá? Mas pode salvar a vida do paciente. Tá? Tem se mostrado muito eficiente, porque uma das maiores causas de PCR, nós vimos que é o sangramento, aí, o X, né? E às vezes com a aplicação do torniquete, a gente acaba contornando essa situação e melhorando aí o prognóstico do paciente. Se passou de 2 horas, 2 horas e meia, eu posso soltar isso aí para perfundir e tal. Vamos supor que num acidente o que foi lesado foi só aquele membro, né? E é aquele membro que está em jogo ali no momento. Ele não tem nenhum outro local de sangramento, nenhum outro local que possa desestabilizar ele, tipo um TCE grave, um pneumotórax, alguma coisa assim. É um pneumotórax. É só aquele membro. Então eu solto, deixo perfundir totalmente de novo, tal, vai dar aquela perfundida legal, e eu volto a apertar meu torniquete. Mas se ele tem alguma outra fonte de sangramento, que a hora que eu soltar aqui eu posso desestabilizar o quadro clínico do paciente, né? Porque se houve a aplicação do torniquete é porque ele já é grave, esse paciente. E se passou de 2 horas com ele, é porque a situação está crítica. Onde que nós vamos conseguir chegar com esse paciente? Então, agora não tenho o que fazer. Se eu tirar aqui do braço, pode ser que prejudique outra região. Então é melhor ele perder um membro do que inviabilizar a vida dele. Tá? Então, espero que tenham gostado. Eu vou fazer uma simulação rápida aqui, só para um entendimento, tá? Com umas coisas aqui em casa. Vamos supor que aqui, ó, é um braço, né, do paciente aqui. E aqui como se eu tivesse uma atadura, tá? Mas pode ser lençol, pode ser toalha, o que tiver, tá? Então você coloca aqui, ó, coloquei aqui, vou dar um primeiro apertãozinho aqui, né? Deu o primeiro, passei por baixo aqui, trago para cima. Se for atadura, melhor ainda, que você vai passando várias vezes, né? Aí depois que eu fiz isso, eu pego um pedaço de pau, pode ser caneta mesmo, se você tiver atadura, dá muito certo. Você vai colocar aqui, vamos ver se você vai conseguir enxergar. Coloca aqui. Dá um nozinho nele aqui na caneta. E eu começo a girar aqui, ó. Conforme eu vou girando a caneta, né? Ela vai, ou o que você tiver aqui, de qualquer material cilíndrico que você tiver aqui, você vai ofertando uma pressão aqui a ponto de estancar esse sangramento. Tá? Eu consegui fazer parou o meu pulso aqui distal, parou, aí eu venho aqui, vou fixar essa minha caneta aqui, esse meu torniquete improvisado aqui. Fixo ela aqui, muito importante eu colocar quem foi que fez esse torniquete e qual horário foi que eu apliquei ele. Tá? Então eu coloco ele aqui porque eu estou aguardando chegar o SAMU ou o bombeiro para levar, eles vão saber quanto tempo foi feito esse torniquete. Tá?
Outra coisa, esfigmomanômetro que você tem lá para ver a pressão, aparelho de pressão. Posso colocar ali no braço também, perto, a ponto de eu perder o meu pulso aqui e eu não solto a perinha ali, eu não solto o ar ali. Eu seguro aquele ar lá dentro, ponto dele ficar interrompendo a minha circulação e fazendo que estanque o sangramento. É uma forma também de ser utilizado no pré-hospitalar, alguma coisa que você pode ter em casa aí, tá bom? Essas são as dicas de hoje. Um abraço, tudo de bom para vocês.